Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Gênesis 17, 1 e 2 diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Amém? Igreja, muitas vezes nós não entendemos como que as coisas funcionam, principalmente nesses tempos que nós vivemos, onde o evangelho tem diminuído, onde a palavra pregada tem diminuído, onde tem se exaltado muito prosperidade, tem se exaltado muito certas vantagens que o evangelho traz, e ele é verdadeiro. A Bíblia fala, se a gente crer e confiar, nós vamos comer o melhor desta terra. Não é uma mentira, mas muitas vezes nós temos perdido a essência do evangelho, nós temos perdido a essência do cristianismo, e isso infelizmente vai levar muitas pessoas a ficarem de fora no arrebatamento. Isso vai levar muitas pessoas no último dia, como a Simone disse aqui na hora que ela pegou o microfone, conforme está escrito em Apocalipse, a ficar batendo na porta e ouvir, infelizmente, que Jesus não te conhece, porque nós perdemos a essência do evangelho, nós perdemos a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós nos deixamos envolver por tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós nos deixamos nos envolver por tudo aquilo que o mundo tem planejado ao nosso respeito, com desejos, vontades, emoções. Nós temos, na verdade, deixado o mundo entrar nas nossas vidas, e em vez de nós negociarmos com o mundo, o que é negociar com o mundo? Isso eu aceito, isso eu não aceito, isso aqui é bom para mim, é uma coisa que vai trazer um benefício para minha família, isso aqui é mal, isso aqui vai trazer desgraça, eu não quero. Não, nós temos aceitado tudo aquilo que o mundo nos oferece e temos negociado com a igreja. Senhor, hoje eu posso estar no culto, hoje eu não posso, hoje eu posso frequentar porque eu não tenho compromisso, mas domingo que vem eu não posso porque eu estou cheio de compromisso. Nós temos perdido a essência das coisas, e hoje eu quero falar sobre esse servo chamado Abrão. Até aqui no capítulo 17 o nome dele era Abrão, não era Abraão. Acredita-se que para chegar nessa passagem do capítulo 17 passaram-se 25 anos. Às vezes nós não nos atentamos para a data, porque nós vamos lendo em minutos todos os capítulos e versículos de Gênesis, e não nos atentamos que do capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, até este momento onde Deus senta com Abraão e fala assim: vou mudar o seu nome, não vai mais chamar Abrão, mas vai chamar Abraão. Se passaram 25 anos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e para ver que não é uma ideologia minha. Leia comigo o capítulo 16, versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quantos anos ele tinha? 86, vamos ler o versículo de baixo, 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 90 e... quantos anos? Então todo mundo com a Bíblia aí, igreja? Todo mundo sabe ler? Amém? Todo mundo alfabetizado? Tendo Abraão a idade de 99 anos, 86 para 99 anos, quantos anos? 13, a idade de quem, igreja? Ismael. A idade de Ismael. Então acredite-se que desde lá, Gênesis capítulo 12, quando Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra, para sair de Ur dos Caldeus, para sair
da idolatria, porque Ur dos Caldeus é uma terra muito idólatra. Inclusive acredita-se por historiadores que o próprio pai de Abraão era um cara que fazia ídolos, que fazia imagens de escultura. Até esse versículo que nós estamos lendo hoje, esses 2 versículos, 25 anos se passaram. Para vocês terem uma ideia do que se passou, eu vou falar de uma forma rápida aqui. Ele sai da terra dele, ele começa a descida, ele chega na terra de Canaã, há fome na terra de Canaã, ele desce para o Egito, ele fala que Sarai era sua irmã e não esposa, ele é expulso do Egito por ter enganado o faraó, dizendo que Sarai era sua irmã e não esposa. Ele volta do Egito, ele volta para a terra prometida. Abraão e Ló tem uma discussão entre os seus pastores de ovelhas, porque o gado crescia demais. Então Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, Abraão escolhe então o deserto que sobrou para ele, e ele sai andando para o deserto. Ló é preso por alguns reis, Abraão vai lá, guerreia com esses reis e restitui lá a vida de Ló, e ele continua a sua caminhada. Ele tem um encontro com Melquisedeque, que acredita que é o sacerdote. Há alguns que acreditam que era uma aparição do próprio Cristo, e como ele havia vencido a guerra para libertar Ló, ele estava com os despojos, e ele dá o dízimo de todos os despojos para este Melquisedeque, para este sacerdote. É a primeira vez que é citada a palavra dízimo na Bíblia, foi o próprio Abraão. Para vocês terem uma ideia, nessa época não existia dízimos, dízimos e ofertas vêm bem depois com o templo, mas aqui é a primeira vez que é citada esta palavra. Deus faz um pacto com Abrão, Deus manda Abrão matar os animais, colocar eles em partes, e eu não sei se vocês sabem como é que é. Hoje, quando eu compro um carro de alguém, nós preenchemos o recibo do carro, vamos ao cartório, tanto o comprador quanto o vendedor, e ambos assinam, reconhece firma por autenticidade, e aquele papel dá o direito de você ter a posse daquele carro. Naquela época não era assim, eles matavam os animais, colocavam as partes no chão do animal, e eles passavam no meio do animal, primeiro o vendedor, depois o comprador, para fazer um pacto, dizendo que se eles não cumprissem o que foi acordado entre eles, que se tornassem como aqueles animais, ou seja, que fossem mortos, que fossem despedaçados. E Deus faz um pacto com Abraão, e na hora que Abraão mata o animal, coloca lá, Deus demora um pouco para vir, ele tem que ficar espantando lá os urubus que queriam comer aquelas carnes, que queriam comer aqueles animais, e a hora que Deus vem, somente Deus passa no meio daqueles animais. A Bíblia fala que era como uma tocha de fogo acesa, passando no meio daqueles animais, fazendo um pacto com Abrão, e não tem na passagem que Abrão passou no meio daqueles animais, não tem na escrita a passagem que diz que Abrão passou. Historiadores também dizem que acreditam que Abrão não passou, por ele ser homem, ele poderia errar com Deus, e Deus teria que matá-lo. Então o pacto foi feito somente por Deus, somente Deus fez aquele pacto com Abraão. E também a história mais conhecida, que está no capítulo 16, onde quando Abrão vai para o Egito e mente lá sobre a sua esposa, e o faraó expulsa ele, faraó dá uma serva para Sarai, e essa serva chamava-se Agar, e Agar vem com eles agora para a terra prometida, e então Abrão, junto com Sarai, junto com Agar, fazem lá um combinado de ter um filho com Agar, e nós conhecemos que nasce então os palestinos, nasce então o povo que não é da descendência, vamos falar assim, legal de Abraão, porque a descendência legal dele seria Sarai, e hoje nós temos tantas guerras, tantas dificuldades no Oriente Médio devido a esta guerra, a esta dificuldade. E Ismael tinha 13 anos quando Deus aparece para Abrão com 99 anos e faz uma promessa. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu contei toda essa história? Por que eu falei todas essas coisas?
Porque a partir do momento que Abrão disse sim para Deus, toda uma história mudou, toda uma situação mudou. Deus faz algumas promessas para Abrão. Primeira promessa que Deus faz para Abrão: você será pai de uma grande nação. Uma grande nação vai nascer de ti. Eu quero ler com vocês versículo 4, 17:4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás pai de uma multidão de nações. A partir do momento que Abrão disse sim para Deus naquele momento, e se separou para ele, Deus, a partir de Abrão, começa a fazer uma grande obra, uma obra que nem Abrão entenderia. Hoje nós entendemos porque nós conhecemos tudo o que aconteceu a partir do momento daquele sim. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Eu vou te obedecer, porque os 2 versículos que nós lemos, eu vou até reler para ficar bem entendido. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Deus aparece para ele e faz algumas promessas. Você tem condição de andar na minha presença, Abraão? Você tem condição de ser perfeito? Eu até mudei algumas palavras aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Você tem condição de viver uma comunhão contigo, Abraão? De não me deixar mais, ficar comigo firme? E o outro aqui, onde ele fala ser perfeito, você tem condições de ser obediente à minha palavra? Obediente ao que eu mando? Obediente ao que eu peço? Farei de ti uma grande nação, farei você crescer muitíssimo. E nós sabemos que hoje existe uma nação enorme chamada Israel. Então ele dá início ao povo judeu, ele dá início ao povo Israel, ele dá início à vinda dos profetas. Isso ele não viu, igreja. Ele viu o nascimento de Isaac, porque a sua esposa era estéril. Mas a partir de Isaac vem Jacó, junto também com Esaú. Mas a partir de Jacó vem os 12 do Antigo Testamento, como que chama lá, que agora eu esqueci, os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Se você parar para analisar em Apocalipse, a Bíblia fala que tem 12 tronos do lado direito e 12 tronos do lado esquerdo. 12 do Antigo Testamento, dos filhos de Jacó, descendentes de Abrão, e 12 do Novo Testamento, que são os discípulos, os apóstolos de Jesus, para julgar as nações. Quem já leu isso em Apocalipse? Dos 24 anciões, está lá. A partir do momento do sim de Abraão, toda uma história começou a ser feita, toda uma história começou a ser contada, toda uma situação começou a ser mudada. Igreja, às vezes a gente para analisar um negócio desse e fala: mas pastor, onde você quer chegar? Igreja, a minha família foi dizer sim para Jesus a partir da geração do meu pai. Nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passamos pelas águas do batismo por imersão, conforme a Bíblia fala, a partir da geração do meu pai. Nós estamos falando de uma geração que o meu pai tem 68 anos. Antes dele, as pessoas não reconheciam Jesus como Salvador. Eram os católicos, apostólicos e romanos, idólatras. A partir do sim do meu pai e da minha mãe, começou a mudar uma geração inteira. Começou uma geração inteira a vir para Jesus, uma geração inteira a aceitar o Evangelho. E se eu estou aqui hoje, pregando o Evangelho para vocês, anunciando Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, foi por causa do sim do meu pai e da minha mãe, porque eles começaram a mudar uma história. Às vezes ele não tem ideia do que ele mudou, eu não vou conseguir enxergar o que vai acontecer, mas lá na frente vai acontecer situações com a Rafaela, com a Emanuele, que partiu a partir do momento do sim do meu pai e da minha mãe. E muitas vezes nós temos tornado esse sim uma coisa tão simples, uma coisa tão banalizada, tudo porque aquilo que eu comecei falando no começo,
Porque temos negociado com a igreja. Nós podemos negociar com tudo, irmãos, menos com a palavra, menos com a igreja. Deus foi muito claro para Abraão: eu te faço pai de uma nação, você tem que ter comunhão comigo, e você tem que ser obediente à minha palavra. Nós temos sido obedientes à palavra de Cristo, igreja? Nós temos feito a vontade do Senhor e tido comunhão com Ele? Ou nós temos tido comunhão com o mundo e com as coisas que o mundo oferece? Ou nós temos tido comunhão com a nossa carne, com a nossa vontade? Igreja, outra coisa que Deus prometeu para Abraão, versículo 5, abra comigo aí. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nação te tenho posto. Igreja, vocês sabiam que até os muçulmanos, até eles reverenciam Abraão? Até eles respeitam Abraão, por causa do sim. Para nós, cristãos, para os judeus, Abraão é conhecido como o pai da fé. O cara que foi obediente até ao ponto de pegar o seu próprio filho e levar no Monte Moriá, amarrá-lo, fazer uma preparação de um altar, colocar gravetos, colocar ali lenha, colocar o seu filho em cima, levantar o cutelo, que é a faca que nós conhecemos hoje, para matar o seu filho. A ponto de chegar diante de Deus e falar: eu vou oferecer o meu filho conforme a tua pedida, porque eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, conforme está escrito aqui no capítulo 17, versículo 1, e o Senhor pode ressuscitar o meu filho, nem que for das cinzas, mas eu vou oferecer. E Deus falar: Abraão, para, que eu já vi que você me obedece. Tem ali um cordeiro, ofereça o cordeiro no lugar do seu filho, e leva o teu filho para casa. Igreja, muitas vezes nós não entendemos o que significa o sim para Jesus. Nós dizemos sim, nós passamos pelas águas do batismo, mas não entendemos o que isso carrega, o que isso implica nas nossas vidas. A partir do nosso sim, assim como o sim de Abraão, muitas coisas mudaram, muitas coisas vão mudar, perseguições vão vir, e nós precisamos estar de pé e mostrarmos diante de Deus obediência, mostrarmos diante de Deus comunhão, estarmos na sua presença. Deus fez promessas a Abraão, mudando até o seu nome para Abraão, e Deus pede para ele, fala: olha, se você quiser, então me obedece, tenha comunhão comigo. E hoje em dia nós temos, até na escola bíblica hoje de manhã, a Rose que esteve à frente da escola bíblica hoje de manhã, nós estávamos conversando e comentando a respeito de uma coisa: nós já não sabemos mais como evangelizar, porque antigamente nós tínhamos que convencer as pessoas que o catolicismo, que a idolatria, que as outras religiões são erradas e que Jesus Cristo é o Senhor, é o único caminho, verdade e vida, e nós tínhamos que pregar isso para as pessoas, nós tínhamos que ensinar as pessoas a se converter dos seus maus caminhos. Hoje você tem que chegar nas pessoas e falar assim: volta para a igreja, porque Jesus está voltando, porque as pessoas hoje em dia, elas conhecem Jesus, elas disseram sim para Jesus, elas passaram pelas águas do batismo, mas estão lá no mundo, estão desviadas, e muitos ainda iludidos, achando, como eu direto pego gente em Facebook, direto pego às vezes até passageiro, eu sou a igreja, eu não preciso ir lá. Como eu peguei como que eu posso falar? Sem conhecimento, no Facebook esses dias. Não, eu não preciso ir na igreja, e você, não adianta falar. Eu falei: eu não estou falando,
Eu estou mostrando na Bíblia, Hebreus 10, 25. Não deixe a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, ainda mais que está chegando aquele grande dia. Eu falei, eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que está na Bíblia. Não estou falando como pastor, estou falando aquilo que está escrito. Mas hoje em dia nós temos que ir até as pessoas e falar assim, sabe aquele sim que você disse lá atrás? Volte a ser obediente, volte a ter comunhão com Deus. Ah, mas é que eu passei por uma situação, igreja. Eu vou falar uma das promessas de Jesus para a nossa vida. Abra comigo, João 16, 33. Uma das promessas de Jesus para aqueles que aceitam e dizem sim para Ele. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis? Vocês vão sofrer. Vocês vão ter dificuldades. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos ser sim traídos. Nós vamos ser sim angustiados. Nós vamos ser sim perseguidos. Igreja, uma coisa que eu achava, eu imaginava que havia acabado há muito tempo, o antissemitismo. Eu achei que a população, que o mundo havia sido impactado com o Holocausto e que isso nunca mais aconteceria. Aí começou lá a guerra do Hamas, uma defesa, porque eles foram atacados, estruparam as suas mulheres, degolaram os seus filhos, arrancando a cabeça do corpo, estão lá numa represária por tudo que aconteceu. Aí um presidente fala isso, o nosso presidente fala aquilo, e a internet está cheia de pessoas antissemitismo. As pessoas estão defendendo o Holocausto, defendendo Hitler. Eu cheguei hoje de manhã, até li aqui, a ver uma postagem de uma pessoa que falou que Deus nos abandonou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e foi embora para o céu. E que quem nunca nos abandonou foi Satanás. Que Satanás está aqui reinando e cuidando da gente. Eu falei, meu Deus, ainda até comentei aqui. A primeira eu queria atacar, aí eu não falei nada. A segunda eu ainda estava nervoso, eu queria atacar de novo, eu não falei nada. No outro dia eu estava calmo, aí eu escrevi lá, Deus tenha misericórdia da sua vida e se revele para você, irmão. Porque isso aí que você falou é uma tremenda uma bobagem. Mas igreja, o que Jesus promete para mim e para você, é que nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas a vitória é garantida. Às vezes não aqui nesse tempo, às vezes não aqui neste lugar. Paulo mesmo fala, se eu creio em Cristo só para esta vida, quão pobre que eu sou, quão miserável homem que eu sou. Nós cremos para a eternidade. Igreja, eu me policio, e eu todos os dias lembro do meu sim para Jesus, para obedecer e ter comunhão com Ele, e não me deixar levar pela carne, porque no dia que a porta da arca se abrir, eu quero ser um dos que vão entrar na arca, e não vão ficar de fora, porque eu creio na salvação para a minha vida eterna, e não para este lugar. Este lugar pode ser que dê certo, pode ser que não, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego olhou para o rei Nabucodonosor e falou, se Deus nos salvar da sua fornalha, Ele é Deus, mas se não, Ele continua sendo Deus. Não é porque Ele não nos salvou que Ele deixou de ser Deus, não é porque Ele não nos livrou da fornalha que Ele deixou de ser Deus, mas conhecemos a história, sabemos que foram libertos da fornalha de fogo ardente, e tudo isso tinha um propósito. Qual que era o propósito, igreja? Foi decretado o que naquele dia? Derruba a estátua, não foi assim? E a partir de hoje eu solto um decreto, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus Todo-Poderoso. O sim de Sadraque, Mesaque e Abednego para a comunhão, para a obediência,
mesmo diante da morte, mudou uma história, mudou uma nação, mudou um povo. Igreja, o meu sim e o teu sim tem que fazer uma mudança na vida das pessoas que te seguem, na vida das pessoas que são seus familiares, na vida das pessoas que estão com você no seu trabalho, através da sua obediência, através da sua dedicação, através do seu compromisso com Deus. Agora, se eles olharem para vocês, se eles olharem para mim, e nos ver negociando com o mundo, nós nunca vamos fazer a diferença nem na nossa casa, nós nunca vamos fazer a diferença nem na nossa família, nós nunca vamos mudar uma situação. O sim de Abraão fez com que o povo judeu viesse. Através de Abraão, nós temos Isaac, Jacó, nós temos os líderes do Antigo Testamento, nós temos os profetas, nós temos Davi, e nós temos Jesus. A vinda de Jesus foi proveniente desse sim. Abraão nem imaginava, mas Abraão viu a sua prosperidade, Abraão viu onde chegou a sua obediência. E sabe por que eu tenho ousadia de falar isso, igreja? Porque quando Jesus fala que o rico morreu e também morreu Lázaro, Lázaro foi levado aos seios de Abraão. Quem que estava lá? Abraão. Lázaro foi levado aos seios de Abraão. Acredito que hoje, neste momento, nesse exato momento, Abraão, lá do trono da glória, lá dos lugares celestiais, junto com Jesus, pode estar ouvindo a mensagem que fala do seu nome, pode estar ouvindo sobre a sua obediência, pode estar ouvindo neste momento que estamos aqui, relatando que ele foi um homem de caráter, e que através dele uma grande nação se constituiu. Outra coisa que Jesus promete para nós, volta um pouquinho sua Bíblia aí, João capítulo 14, João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir do momento que nós dizemos sim para Jesus, aceitamos como único e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele morreu e ressuscitou, e através do seu sangue nós somos transformados, passamos pelas águas do batismo para um novo ser, uma nova história. Ele envia o Consolador, Ele nos dá a ajuda necessária para que nós possamos vencer as nossas aflições. Igreja, hoje, diante de tudo que eu já passei, venho passando, de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, eu consigo entender a ação do Espírito Santo. Eu consigo entender inclusive o que o salmista disse lá nos Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Igreja, muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está desanimado, muitas vezes a gente está fadigado com tudo aquilo que o mundo tem nos cercado, o mundo tem nos atacado, mas no outro dia a gente se levanta. No outro dia parece que nada está dando errado, e você fala: graças a Deus, vai dar certo, vai dar certo. E eu inclusive costumo pedir perdão pelo dia anterior, ficar lamentando, ficar murmurando, mas aí eu falo: gente, é o ajudador, é uma das promessas de Jesus para aqueles que o aceitam, para aqueles que dizem sim para Jesus. Aqueles que dizem sim para Jesus têm a ajuda do Consolador, têm a vitória garantida, porque Ele venceu todas as coisas. E a terceira
promessa de Jesus para as nossas vidas está lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Atos 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A terceira promessa que Jesus fez várias promessas, eu separei 3. A terceira promessa de Jesus para a nossa vida é: eu vou voltar. Eu vou voltar. Os anjos disseram para aqueles galileus que viram a sua ascensão: está vendo o jeito que ele subiu? Ele vai descer novamente. Ele vai voltar novamente. E isso nos traz o que, igreja? Esperança. Esperança. Quem aqui, assim como eu, não está decepcionado com o nosso governo? Quem aqui, assim como eu, não está decepcionado com o nosso judiciário? Quem aqui, assim como eu, não acompanha as notícias e fica irado pela nossa incapacidade? Porque nem o meu voto eu sei, tenho dúvidas, pelo tanto que falam, se vai para o lugar certo. Quem aqui não tem isso? E uma das discussões que eu tive essa semana na internet, no Facebook, eu sempre estou no meio dessas coisas, viu, igreja? Eu não consigo ver e passar batido. Foi que ele falou que o atual presidente vai até 2030. Eu falei, eu acredito que vai mesmo. Eu acredito. Porque se ele não é a besta, ele é o ajudante da besta. Do Apocalipse. Então não tem como tirar. Porque tem que se cumprir o que está escrito em Apocalipse. Então não tem o que fazer. Igreja, e para falar a verdade, eu ficava irado, mas há uns 15 dias atrás eu orando, Deus me trouxe muito claro no meu coração: se esses caras não estiverem fazendo isso, se essas coisas não estiverem acontecendo, se esse antissemitismo não estiver em alta novamente, se novamente não irem lá e atacarem os judeus, como que vai se cumprir o que está escrito aqui? Como que eu volto? E eu entendi, eu falei: Senhor, me perdoa. Eu, um estudante da tua palavra, uma pessoa que ensina o povo, não estava me atentando que tudo isso é a preparação para o anticristo, é a preparação para a besta, que está lá em Apocalipse capítulo 13, que vai emergir do mar e a outra que vai emergir da terra. Não tem o que fazer, não tem como a gente lutar contra isso, porque as coisas têm que se combinar e se organizar para acontecer. Mas eu e você temos a esperança, eu e você temos a promessa. Se nós dissemos sim, e estamos obedientes à sua palavra e com comunhão com Ele, seremos arrebatados, será preparada uma arca, onde nós vamos entrar, e seremos levados ao céu, e vamos ser privados de tudo isso. Mas as coisas têm que acontecer. O meu sim tem que mobilizar a minha casa, o meu sim tem que transformar a minha família, o meu sim tem que mudar a minha história, a minha descendência daqui para frente. Assim como o sim de Abraão trouxe Jesus, ele não imaginava o tamanho que seria, mas o sim dele lá atrás, em Gênesis, 2000 anos, acredita-se, depois da criação, porque acredite-se que até Abraão são 2000 anos, ele disse sim, e através de Abraão, originou-se o povo judeu. Através do povo judeu nós temos Moisés, através de Moisés nós temos a lei, através da lei nós temos os profetas, através dos profetas nós temos Jesus. E se nós temos esperança, é porque um homem, há 6.000 anos atrás, 2.000 anos nosso, 2.000 anos de Moisés a Jesus, 2.000 anos de Abraão a Jesus, a Moisés, então acredito que 6.000 anos, isso é contagem, cada um tem uma contagem, pode ser mais, pode ser menos, mas um homem disse sim, e mudou uma história. Um homem disse sim,
e mudou uma nação. Agora eu quero te perguntar, o teu sim tem mudado a tua família? Porque se você está na igreja hoje aqui ouvindo o Evangelho, é porque você disse sim para Jesus. O teu sim tem mudado a tua família? Ou você tem sido, deixa eu pegar aqui, acho que eu preguei na quarta-feira, é isso, né? Deixa eu ver aqui se eu anotei, né? Ou você tem sido dissimulado, preguei no dia 11 de fevereiro, esconde as fraquezas com engano. O teu sim não é verdadeiro. O teu sim não mudou a tua história, não mudou a tua geração, não mudou nem a tua casa, mas você tem se enganado e enganado pessoas estando na igreja. Nós estamos estudando as dispensações dos tempos da igreja, e nosso tempo, acreditamos que é a igreja de Laodiceia. Esses dias eu, o Guilherme e o Paulinho conversávamos sobre isso. O que acha que está acontecendo com a igreja? Igreja rica. O que está escrito lá na igreja de Laodiceia? Dizes que é rico, mas não passa de um miserável, pobre, cego e nu. É isso que está lá, sim ou não? Todo mundo lembra? Igreja rica. Tem condição. Eu tenho carro, eu posso ir aqui, eu posso ir ali. Eu escolho. Não deu para mim ir na igreja porque eu tinha um monte de compromisso. A igreja rica, mas não passa de uma igreja pobre, desgraçada, cega e nu. Ai, pastor, falou palavrão, não está nem aqui nas minhas anotações. Mas enquanto o grupo de louvor pode já subir aqui, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3. Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ai, pastor, mas o que ele está falando de mim? O que eu faço então? É simples. Diga sim para Jesus. Tenha comunhão com Ele, obedeça a sua palavra. Está no versículo de baixo, 18 aí, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Sabe o que ele está dizendo aqui, que Jesus está dizendo aqui, porque quem revelou esse livro para João foi Jesus? Continua aí, nas suas riquezas, nas suas prosperidades, nas suas coisas, não é pecado, desde que você esteja em Cristo, mas continua aí vivendo do jeito que você quer, dissimuladamente, e quando eu voltar, a tua vergonha vai aparecer, a tua nudez vai aparecer, porque você não vai ficar, não vai ter lugar para você no céu. É isso que ele está falando. Sabe o que ele está falando aqui? Vamos continuar lendo aqui, ó. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. Pinga colírio no seu olho para você enxergar o que é certo, porque você tem feito coisas erradas. Nós lemos também no versículo 18: lave as suas vestes com o sangue do Cordeiro, e elas serão brancas. Sabe o que ele está falando? Está cheio de pecado, está cheio de imundícia, mas está na igreja, acha dissimuladamente, acha que está enganando, mas vai aparecer a nudez. Infelizmente a igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo hoje, é uma igreja rica, próspera, com dinheiro, condições, alcançou grandes coisas, mas com isso eles esqueceram de Mateus capítulo 6, não dá para servir a Deus e ao dinheiro.
Ou em algumas Bíblias vai estar, não dá para servir a Deus e a Mamon. Você vai desagradar um deles. Igreja, não dá para servir o dinheiro sem desagradar Jesus. Não dá para servir Jesus agarrado no dinheiro. É fácil, não é? Eu sei a luta que é e a luta que eu tenho passado para me desvincular do dinheiro, para me desvincular das coisas deste mundo, para confiar somente em Cristo. Mas a partir do momento que eu disse sim, para estar aqui na igreja, para estar na presença de Jesus, eu tenho que mudar uma geração. Eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha história. Eu tenho que fazer algo diferente, assim como Abraão. Agora, o nosso sim tem feito isso, igreja? O nosso sim tem transformado as nossas vidas? Ou nós dizemos sim, mas no meio da semana mudamos de ideia? Dizemos sim, no meio da semana acabou. Igreja, uma das coisas que Deus tem que tratar muito comigo é sobre palavras. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de palavras, eu gosto de ação, eu gosto de gente que faz. Porque falar, como diz o ditado popular, e todo mundo conhece aqui, até papagaio fala. Eu quero ver fazer, eu quero ver cumprir, eu quero ver pagar o preço pelo teu sim. Hoje eu comentei na escola bíblica de manhã aqui, quando eu disse sim para algumas coisas, muitas vezes eu deixei minha família em casa para poder cumprir, mas fiz, honrei. E muitas pessoas usam muitas vezes até a própria família como muleta. Igreja, um dia nós vamos estar diante de Cristo, e Ele conhece os nossos corações, e pode ser que Ele vire para nós e fala: você se dizia rico, né? Não tinha falta de nada, mas não passava de um desgraçado pobre, cego e nu, não lavou as vestes no meu sangue, não pingou colírio nos seus olhos para que os seus olhos se abrissem, não comprou o ouro provado no fogo comigo, e agora não tem lugar para você na arca, não tem como você alcançar a salvação. Ou seja, tudo aquilo que você viveu foi falho, porque você viveu só para esta vida. Igreja, Abraão disse sim, Abraão obedeceu, Abraão teve uma comunhão, Abraão mudou uma história, Abraão mudou uma situação inteira. Através do sim de Abraão, nós estamos aqui hoje comentando sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos até nos dar o direito de pensar que Deus pode ter chamado outro homem e ele não obedeceu, não quis. Abraão está escrito porque ele obedeceu, ele creu. É tão simples isso. 12 espias foram para a terra prometida para avaliar a terra. Fala o nome para mim dos 12. Alguém sabe? Não. Sabe por quê? Porque só 2 fizeram história, só 2 mudaram o seu tempo, só 2 mudaram a sua nação. Josué e... todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E os outros 10? Eles foram também. Disseram sim também, foram lá. Mas foram dissimulados. Se coloque de pé nesta hora, igreja. Chegou a hora de nós reforçarmos o nosso sim. Chegou a hora de nós aceitarmos Jesus verdadeiramente como Ele é. E alguns até reconciliar com Jesus. Reconciliar, falar: Senhor, eu disse sim, mas eu tenho andado errado. Eu disse sim, mas eu tenho priorizado coisas erradas. Eu disse sim, mas eu tenho olhado para lugares errados. Me dá o teu colírio, conforme lá Apocalipse capítulo 3, 18.
Eu disse sim, mas as minhas vestes estão sujas do meu pecado. Que eu possa voltar a lavar o meu sangue, as minhas vestes no teu sangue. E Senhor, dá-me do ouro provado no fogo para que eu seja verdadeiramente rico e não o dinheiro que o mundo oferece. Igreja, este é o momento de você fechar os seus olhos, enquanto nós oramos e o louvor toca, você dizer, colocar a mão no seu coração e falar assim: Senhor, eu tenho honrado o meu sim? Se eu não tenho honrado, traz a minha memória agora, porque eu quero me reconsertar contigo, eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar a praticar o primeiro amor, eu quero voltar a lembrar de onde eu caí, me arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Eu quero, assim como a Rose ministrou na abertura do culto, Mateus 6,33, eu quero voltar a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é resto. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a sua necessidade, Ele vai acrescentar, Ele vai te dar. Igreja, é uma coisa simples o que eu vou falar aqui agora, mas nós estávamos precisando de um microfone para o Igor, cabo, porque não tinha aqui, nós achávamos que tinha e não tinha. E ontem eu fui lá gastar dinheiro, e todo mundo sabe que eu sou difícil de gastar dinheiro, e não tenho, mas eu fiquei numa alegria tão grande, a hora que eu peguei o microfone, a hora que eu peguei os cabos, e eu falei: é para a igreja, é para o Senhor, é para servir a Jesus, mesmo eu tendo gastado, mesmo eu sabendo que eu vou ter dificuldades para pagar isso daí, mas eu falei: é para a obra, não é para mim, é para Jesus, não é para mim. Eu montei no carro numa felicidade tremenda, e a minha vontade já era ter comprado os das meninas também, já trocar todos, já comprar a potência nossa, que um canal está queimado, já comprar o sub, que nós estamos precisando colocar 2 sub aqui, comprar retorno. Minha vontade já era gastar 100, eu já fiquei fazendo conta, eu falei: Senhor, pensou que eu tiver condições de comprar 100 mil reais para a tua obra, para melhorar o ambiente da tua obra. Eu fiquei feliz, igreja, e fazia tempo que eu não comprava coisas caras, né, porque comprar pilha, essas coisas toda hora está comprando, né, mas alguma coisa cara, alguma coisa que precisa para a obra. Eu fiquei feliz, eu saí de lá num temor, eu falei: graças a Deus, consegui comprar o microfone e o cabo para a obra do Senhor. Feche os seus olhos agora, igreja, lembra-te de quando você falou sim para Jesus, do que Ele te pediu, para você deixar, para você abrir mão, para te libertar, e que muitas vezes até hoje você tem dado a mão para essas situações, e tem negociado com a igreja: Senhor, eu quero estar na tua presença, mas eu preciso desse vício. Eu quero estar na tua presença, Senhor, mas eu não consigo deixar de olhar pornografia no celular. Eu quero estar na tua presença, Senhor, mas eu não consigo deixar. Eu não sei o que é, igreja, mas eu sei que você sabe, porque quando você disse sim para Jesus, Ele trouxe alguma situação no seu coração que você deveria deixar por Ele. A última e mais importante promessa de Jesus para as nossas vidas está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim: Ele está comigo. Ele está comigo. Olha para o seu irmão e diga assim: Ele está com você. Ele está com você. Até o final das nossas vidas, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar, Ele é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Quando nós dissemos sim para Jesus, somos obedientes e mantemos a comunhão, Ele anda do nosso lado.
Não quer dizer que não vamos ter aflições, como foi a primeira promessa que ele fez. Vai ter aflição, mas eu dou a vitória. Vai ter dificuldade, vai ter dia que você vai chorar, mas o Consolador está dentro de vocês, porque eu já enviei. Aí a outra que eu falei, podem ficar tranquilo, deixa os governos se organizarem, deixa a besta se levantar, deixa o anticristo aparecer, deixa tudo acabar, não tem problema nenhum, porque eu vou voltar, e reinarei com vocês 1000 anos, do mesmo jeito que vocês viram subir, eu vou voltar. Mas não, muitas vezes o nosso sim é paliativo. Ele é um sim quando nós estamos dentro da igreja, mas quando nós estamos lá na nossa casa, no meio da nossa família, no meio do mundo, no nosso trabalho, em tantos outros lugares, esse sim é paliativo. Ele se ajusta conforme o momento. É sim, igreja. É sim. Não tem dessa conversa. Nós precisamos aprender a ser como Abraão. Sim, Senhor, eu vou te obedecer e eu vou ter comunhão contigo. Ah, pastor, mas eu erro, eu falho. Abraão errou. Abraão teve um relacionamento com Agar, e dele gerou Ismael, e dele gerou o povo palestino, e dele gerou toda essa confusão que nós temos até hoje. Mas ele estava na presença do Senhor. Nós vamos errar, mas o importante é saber onde nós estamos. Onde nós estamos. Ah, mas eu errei, pastor, agora Jesus não vai mais aparecer para mim. Eu não quero voltar lá por causa do tempo. Simone, já vem aqui para você encerrar. Mas vocês perceberam que o texto que nós lemos, de capítulo 17 de Gênesis, é posterior ao erro de Abraão? Que o erro de Abraão foi no capítulo 16, não é? Com Agar. Deus aparece para ele depois. Sabe o que isso mostra? Eu sou Deus misericordioso. Se você está aqui na Igreja Sou de Cristo nesta noite e reconhece que o teu sim tem sido paliativo, tem sido um sim dissimulado, e se arrepende e quer uma reconciliação comigo, eu quero estar com você até a consumação dos séculos. Amém?